Veja no ICL Notícias, segunda edição. Você é muito destemperado. Escândalo nas nuvens. Alexandre de Moraes viajou ao menos 8 vezes em aviões de empresas de Vorcaro. Palanque garantido em Minas Gerais. Pacheco diz sim a Lula e se filia ao PSB de Alckmin. Climão na hora errada. Lula faz críticas a senadores no mesmo dia em que formaliza a indicação de Jorge Messias ao STF. Mas um senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. Mente que nem sente. Trump diz que Irã busca cessar fogo, mas é desmentido pelo governo iraniano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quarta-feira, dia 1º de abril, gente, de 2026. Estamos ao vivaço nessa mesa, Chico Sá. Boa tarde para você nessa semana que é mais curta, pelo menos para alguns que não vão trabalhar no feriado. É, uma semana mais confortável, né? Tem a sexta-feira santa ali para dar uma descansada que todo mundo merece e precisa. E hoje só não pode mentir muito, né? É isso, a gente estava falando nos bastidores. É mentira que vai ser contada ou não pode fazer como o Trump, que todo dia ele joga uma para ver se os comandantes lá do Irã aceitam, né? Ele hoje jogou que, olha, não, o Irã já tá fora, já pediu arrego. Aí os caras dizem, não, estamos na guerra. E engraçado isso, né, Chico? Porque não precisou nem ser dia 1º de abril para o Trump contar essa mentira. Já não é nem a primeira vez que ela aparece. Ele joga. É igual a família Bolsonaro, inclusive o próprio Jair, que durante a pandemia fizeram uma conta e ele estava numa média de 8, 9 mentiras diárias, só em relação à Covid-19. Verdade. Não era em relação aos assuntos gerais. Era só erros de informação ou mentiras relativas à Covid. É verdade, Chico. E nessa época até motivou a criação daquele consórcio também da imprensa com os números da Covid. Aliás, eu participei nessa época, estava na reportagem, de fazer aquele trabalho de formiguinha, né, de pegar em todas as secretarias. Ah, você estava nessa trabalheira. Para fazer a contagem das vítimas. Um trabalho, enfim, que foi muito importante que os jornalistas fizeram na época, mas indo nessa contranarrativa das mentiras que o Bolsonaro estava contando. Foi um belo trabalho, né? Só tivemos aqueles números reais e corretos por conta do consórcio de mídia. Se não, porque o Ministério da Saúde do Bolsonaro, para eles não morria ninguém. Eles subnotificavam geral. E outra, tentavam converter diagnóstico de Covid em qualquer outra doença. Tudo virava outra doença, porque não interessava a eles conviver com aquele período que foi um verdadeiro genocídio, né? Exatamente, Chico. Foi, e é importante a gente sempre ter lembrança, ter memória sobre isso. Vira e mexe a gente traz aqui no ICL Notícias. Importantíssimo, como é importantíssimo lembrar. Tem gente que lembrou ontem, 31 de março, tem gente que lembrou hoje do golpe de 64. Exatamente. Tem uma vergonha, aliás, que rolou muito no futebol essa semana, que apenas o Corinthians e o Bahia fizeram alusão a essa memória nacional. Aí você teve recentemente a data semelhante na Argentina, todos os clubes da Série A, Série Z se manifestaram. Aqui, esse desprezo total com a memória. Aqui só Corinthians e Bahia, de 20 clubes da Série A. Orgulho do meu Corinthians. Fez bonito. Fez. Já o meu Santos Chico. Pisou na bola. Eu acho que essa fala é fundamental e vamos para o nosso noticiário também de hoje, Chico, porque Simbora. Já que estamos falando de fake news, de mentiras e o período eleitoral chegando, aliás, já está aí, já está posta essa campanha eleitoral,
falamos da crítica que o presidente Lula fez a senadores hoje. O que aconteceu? Ele deu uma entrevista ao grupo Cidade de Comunicação do Ceará e o Lula falou da importância de eleger senadores para garantir o funcionamento do regime democrático, já que estamos falando de democracia, e falou que muito senador pensa que é Deus. Vamos entender essa fala? A gente vai assistir agora o que disse o presidente Lula e já volta a conversar. Vamos lá. O que é mais importante para a gente no Brasil hoje? Na minha opinião, o mais importante para o Brasil é a gente tentar manter o regime democrático funcionando, inclusive com as suas instituições, sabe? Então as eleições presidenciais passam a ter uma importância muito grande, as eleições para governador muito grande, mas as eleições para o Senado são muito importantes. São muito importantes porque um governador mantém uma relação civilizada com o presidente da República, porque o governador também precisa do presidente da República. Mas um senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. E ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado. Aí, Chico, só também para trazer mais uma informação aqui, em paralelo a essa entrevista, o presidente Lula enviou formalmente para o Senado a indicação do Jorge Messias para a vaga do Roberto Barroso, do Luiz Roberto Barroso, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, será que essa crítica, a gente vai trazer essa discussão, essa análise aqui para a nossa mesa redonda, lá de Brasília, estamos chegando em companhia muito boa nessa quarta-feira. Será que essa crítica pode impactar na aprovação da indicação do Jorge Messias ao Supremo? Porque ele vai ser sabatinado pelo Senado. E a gente sabe que em momento de decisão de campanha eleitoral, tudo isso pesa muito, né? Mas eu acho que é o que já vinha da treta antiga. Porque para quem se achar, se incomodar com essa declaração do Lula, só aquele que vestia a carapuça de que tem comportamento de Deus. É uma declaração tão genérica que não foi dirigida a nenhum em especial, mas eu acho que quanto ao Jorge Messias, eu acho que são cenas dos capítulos anteriores que vão contar. É a mesma treta que já vinha com o Alcolumbre, com a rejeição do Messias por muita gente do Senado. Não é criada a partir dessa declaração, no meu entendimento. Vamos chamar a Alice Maciel, que vai substituir Heloísa Vilela, nossa companhia de segunda a quarta-feira. Elo está de férias, pessoal. Boas férias para nossa querida Heloísa e bem-vinda, Alice. Muito bom ter você junto com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico, a todos que estão nos assistindo. É uma honra cobrir a Elo e uma responsabilidade estar aqui nesse lugar também. Elo maravilhosa, mas que descansar. A gente vai tentar seguir aí um bom trabalho. Coisa boa, Alice, tê-la aqui. Você que é uma das grandes repórteres desse país. Tem mostrado investigativa, tem feito um trabalho lindo aqui no portal do ICL. Bem-vinda. E agora também junto com a gente fazendo companhia. Obrigada, no N2. Alice, eu já quero te ouvir também sobre essa declaração do presidente Lula, porque acontece justamente ao mesmo tempo da indicação do Messias e que vai ser sabatinado pelo Senado. Então, o Chico comentava aqui o que ele acha que vai ter peso ou não nessa sabatina, né? Como é que os senadores também recebem essa fala do presidente Lula? Sim, Gabi, essa fala gerou uma reação aqui no Senado já. Senadores se manifestaram contrários a essa fala do presidente Lula, mas eu acho importante também a gente analisar o contexto dessa fala. O presidente Lula falou isso diante, né, de uma estratégia que o partido já anunciou de reforçar vagas ao Senado, a eleição de senadores da base do presidente Lula, diante da dificuldade que o presidente teve de governabilidade nesse período, nesses 3 anos, 4 anos aí de mandato, e aí ele fala isso nesse contexto, e aí com uma dificuldade, inclusive, com o presidente Davi Alcolumbre, mas assim, pode dificultar, teve uma reação, né, aí dos senadores, e eu acho que, mas o presidente Lula está contando também ao enviar essa mensagem agora para o Congresso Nacional, depois de 4 meses, com o contexto de campanha de eleição, porque o senador
Davi Alcolumbre, vai precisar do apoio do presidente Lula para reeleger o governador no Amapá, o Clécio Luiz, que recentemente se filiou à União Brasil. Importante esse contexto que a Alice traz, Chico, e é sempre também, assim, a gente tem que ter a memória de que, a memória também e o alerta, na verdade, de que a intenção da extrema-direita agora é preencher, é conseguir formar a maioria no Senado para aprovar pautas que são de, assim, suma importância para a extrema-direita, que é conseguir impactar no Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que o Senado é o único caminho da lei para conseguir um impeachment de um ministro do Supremo. Então, a extrema-direita sabe disso e é por isso que eles querem ocupar mais cadeiras, né, pelo menos 1/3 do Senado Federal. Essa é a principal preocupação da direita, da extrema-direita, do Jair Bolsonaro lá na casa dele, dos filhos, da Michele, da Damares, essas figuras aí da extrema-direita só pensam nisso. Tanto que eles vão deslocar, né, os personagens conhecidos da extrema-direita, tanto que a família mandou o Carlos Bolsonaro para Santa Catarina. Exato. Essa é a grande obsessão. Ainda mirando a cabeça dos ministros do STF. O Bolsonaro, que naquela operação dentro do golpe, naquele capítulo dentro do golpe, no punhal verde e amarelo, planejou a morte do Lula e do Alexandre de Moraes e do Alckmin, agora, numa versão democrática, ele planeja a cabeça também do Alexandre de Moraes via Senado. Ele quer dominar realmente o Supremo Tribunal Federal. Com o governo do filho ou não, tomara que não, ele ter um poder no Brasil, um poder paralelo de quem está com o Senado e que vai desmanchar quase que inteiramente o Supremo Tribunal Federal. Alice. Durante a entrevista, inclusive o presidente Lula, ele falou sobre a falta de apoio que ele tem no Senado, né, que atualmente ele tem só 9 de 81 senadores da base com ele, e reforçou a importância de eleger senadores do PT, né, Chico, em contraponto exatamente também a essa estratégia da extrema-direita, e não é à toa que, ao liberar aí os ministros que saíram ontem, né, para se candidatar, a maioria vai se candidatar ao Senado, os principais ministros estão indo para tentar a vaga no Senado. Então, também é uma estratégia do PT de contrapor. Com certeza. Deu tempo à esquerda entender que tem que combater essa estratégia deles, senão vai perder o Senado e fica realmente muito complicado. Eu queria até recomendar, juro que não estou puxando sardinha, mas já puxando, amanhã no Em Detalhes tem uma entrevista sobre essas movimentações do Senado, como é que está também a percepção da população a respeito da importância de eleger senadores, né, de, enfim, impedir que a extrema-direita ocupe o Senado, e quais são as intenções disso também com a Isabela Calil, que é uma especialista, né, ela é do Observatório da Extrema-Direita, então amanhã às 10h30 a gente vai falar sobre isso, vale a pena. E pelo que a gente está vendo de pesquisa, desse primeiro retrato, a esquerda está infinitamente melhor do que em 2022. Isso. Quando não levou muito a sério a parada, se descuidou, o bolsonarismo ainda era muito forte, tanto que você tem... São Paulo foi um desastre. Isso. A gente descobriu outro dia o nome de um senador aqui de São Paulo quase pelas páginas policiais. E sempre foi uma percepção, né, Chico e Alice também, das pessoas de, mas quem foi mesmo que se votou para o Congresso, deputado ou senador? Agora parece que talvez seja a primeira eleição de que essa percepção esteja mais consolidada, justamente porque existe esse alerta, essa preocupação de qual é a intenção da extrema-direita ocupando essas cadeiras no Senado. Mas, Alice, eu queria agora olhar um pouco para o Executivo Estadual, que também estamos de olho aqui, claro, em toda essa movimentação eleitoral. Tem o fim de uma novela que a gente já esperava, que é a do Rodrigo Pacheco, né? Ele vai deixar o PSD para disputar o governo de Minas pelo PSB e dar palanque
ao presidente Lula no Estado. Então, o ex-presidente do Senado vai assinar a filiação ao partido. Daqui a pouquinho, num evento em Brasília, vai ter até a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB também, e do presidente nacional do partido, que é o João Campos. Até o fim da semana passada, existia essa expectativa porque o Pacheco ainda estava sendo cotado para ou retornar à saúde, Chico, ou retornar ao MDB, ou então migrar para o União Brasil. Mas agora acabou essa novela, está decidido, praticamente batido esse martelo, Alice. Sim, o governo de Minas, que era o plano já do presidente Lula há um tempo, né, desde quando ele escolhe o Messias para indicado ao Supremo Tribunal Federal, porque o Pacheco, vamos lembrar, que também era um dos cotados. Só que o Lula já tinha esse plano de colocar o Pacheco como candidato no governo de Minas. Só que o Pacheco até agora, inclusive, ele não admite publicamente que será o candidato, se enrolou aí até agora para bater o martelo, de mudança para o PSB. Eu fiquei sabendo aqui, eu ouvi de aliados do presidente Lula, que o presidente almoçou com o Pacheco recentemente, que teria sim fechado esse acordo, e hoje ele se filia aí já na beira dos últimos dias, né, para fazer essa mudança, se filia ao PSB, que é também o partido de Geraldo Alckmin, né? Totalmente. Chico, é um colégio eleitoral muito importante também. Minas costuma tem essa fama de decidir. Normalmente decide a eleição, né? É importante, no mínimo, não perder em Minas Gerais. Mas a esquerda tem tido vitórias, como teve com a Dilma, já teve com o Lula, então é foco total. Eu vejo Minas infinitamente mais equilibrada do que nas eleições passadas, do que em 2018 e 2022. E com nomes mais fortes. O Pacheco é um nome forte. O que tem de perigoso em Minas é aquela política do TikTok, ali o Nicolas, uma política que não é digamos assim, a grande política, a política que a gente está acostumado a ver na história de Minas Gerais. Então, ainda é um pouco o Cleitinho, que é outro político também que é muito midiático, é muito de internet, tem uma votação muito grande, aparece muito forte agora na disputa para o Senado, mas o Lula demora a fechar esse jogo com o Pacheco, mas agora tem candidato forte. É isso. Alice, quer fechar? Sim, tem a máxima, né, histórica de que quem ganha em Minas Gerais ganha as eleições. Né? Isso é histórico. Sim. E, né, o Pacheco sai até o momento, na expectativa, com o apoio do presidente Lula. Um segundo plano aí seria o Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, mas o Lula quer que ele saia para senador. E do outro lado, né, ao lado de Flávio Bolsonaro, ainda também estão articulando. Tem o nome do Matheus Simões, que atualmente é o governador, o vice, mas o Zema saiu recentemente, né, que é do PSD. O Matheus Simões sai também apoiando o Zema, então tem esse acordo aí. Se o Zema está dizendo que não vai fechar num primeiro turno com o Flávio, então eles também estão negociando e articulando. Tem também o Cleitinho, do Republicanos, que também tem dito que não sabe que se quer, mas que está à frente das pesquisas. Saiu uma pesquisa hoje, inclusive, que o Cleitinho sai à frente, com empate com o Pacheco. E tem também um outro candidato, que é o candidato que o Flávio Bolsonaro tem mostrado que quer mais, que é o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é o Flávio Roscoe, que se filiou recentemente ao PL. E é o candidato que Flávio Bolsonaro está apostando até o momento, que ele tem dito aí para os aliados que é o candidato que ele quer. Alice, eu quero trazer ainda uma outra notícia, repercutir uma outra notícia aqui com você, que é a de que o ministro Alexandre de Moraes teria feito pelo menos 8 voos em aeronaves de empresas ligadas ao Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Isso entre maio e outubro de 2025. A apuração é da Folha de São Paulo. A gente vai entender
melhor aqui o que diz essa reportagem. Em alguns desses voos, o ministro também estaria acompanhado da mulher, a Viviane Barsi de Moraes. Que diz em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes negou as informações e afirmou que, abre aspas, ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro jamais viajou em nenhum avião do Daniel Vorcaro ou na companhia dele ou do Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Lembrando que Fabiano Zettel é o cunhado do Daniel Vorcaro, um pastor ligado à Igreja Lagoinha também, e o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas em São Paulo em 2022. Mas vamos lá para a reportagem, né? De acordo com a reportagem, os voos foram identificados a partir do cruzamento de dados da Agência Nacional de Aviação Civil, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e do Registro Aeronáutico Brasileiro. Segundo o jornal, 7 dos 8 deslocamentos teriam acontecido em aeronaves da Prime Aviation, uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio, por meio de um fundo patrimonial. A única exceção foi um voo realizado em agosto de 2025, feito num avião Falcon 2000, pertencente a uma empresa sem autorização para operar como táxi aéreo. Entre os sócios da aeronave estaria justamente o pastor Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro. O escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes disse que contrata regularmente serviços de táxi aéreo e que a Prime Aviation está entre as empresas utilizadas. A nota diz que as contratações seguem critérios operacionais e não envolvem vínculo pessoal com proprietários das aeronaves. Chico, depois também vou passar para a Alice. Eu tenho uma informação que eu senti falta nessa matéria, que é pagou ou não pagou o voo. Eu acho que isso seria fundamental. Só ser ligado ao Vorcaro ou do Vorcaro, assim, não fica muito grave se tivesse sido de graça. Se tivesse sido contratado mesmo pelo escritório, eu acho que não tem problema nenhum. Pagou o voo, foi o preço de mercado, não, ou pagou só, o voo custava 100 mil, pagou 4 mil, obteve uma vantagem, aí é imoral. Se não, eu não vejo muito problema. Eu vejo problema no contrato do escritório de advocacia, da mulher do Alexandre de Moraes, com um possível investigado, que seria o Vorcaro, depois no STF. Aí eu acho problemático. Mas esse voo, se foi de graça, se foi uma oferta do Vorcaro para obter vantagem, eu acho muito imoral. A matéria não traz isso. Não tem momento algum. Se tem falta... Tem na matéria não, né? Eu li, nas versões que eu li várias versões, não tem. Vai lá, Alice. Não tem essa informação, Chico, mas eu acho que tem uma das aeronaves, um caso que é uma informação importante, de que é uma aeronave que não faz táxi aéreo, não é isso, Gabi? Você que está com a matéria aberta aí. Uma das aeronaves não faz táxi aéreo. E quando não está registrado na ANAC para fazer táxi aéreo, então, teoricamente, é uma carona. Assim, a gente pressupõe, porque não pode ser pago isso de acordo com as regras da própria ANAC. Então, eu entendi isso na matéria, que o mundo dos jatinhos teria sido uma carona mesmo, que é algo que a gente tem visto também, né, que virou um instrumento. Os jatinhos viraram um instrumento de lobby aqui em Brasília. Todos os escândalos estão aparecendo, viagens de jatinho para cima e para baixo. Cada vez mais a gente escuta aqui nos corredores que senadores, deputados estão viajando e voando em jatinhos para cima e para baixo. Então é uma farra também dos jatinhos. Parece que virou mesmo esse instrumento de lobby, né, Chico? Exatamente. Não, o ideal, você sendo, se você for um juiz de comarca, lá do interior do meu Ceará, por exemplo, lá de Quixeramobim, você já deve ter todo o cuidado do mundo e não viajar no carro do outro, no avião do outro, em tudo. Eu acho que é um zelo que o mundo jurídico tem que ter, assim como ninguém na vida. Então, é óbvio que um ministro do Supremo deve ter esse zelo. O mesmo vale para o Cássio Nunes, que o filho recebeu 18 milhões também de contratos com pessoas que seriam investigadas pelo pai.
ligadas à JBS. Então, esse zelo eu acho que vale para todo mundo e cabe ainda mais ao ministro como Alexandre Moraes, que prestou um serviço sem igual à democracia brasileira, que é um cara muito visado, cabe a ele ter o cuidado máximo. Aliás, está no momento político, desculpa te interromper, não, Chico, mas para agregar o que você está falando, o Alexandre de Moraes acabou de dar 24 horas para o Eduardo dar explicações também sobre um vídeo em que ele estaria mostrando, né, fazendo ali a transmissão ao pai, né, que não pode ter acesso à rede social. Exato. Então, o momento político é muito delicado também, né? Excelente essa informação que você traz, porque é nesse capítulo do zelo absoluto. Esses ministros ganham muito bem, tem mordomia, tem tudo, não precisa estar viajando no voo do outro. Tudo bem que não foi aquele voo tipo para ver o Palmeiras, no caso do Alexandre Moraes seria ver o Corinthians, na Libertadores, fora do Brasil. Não foi tão imoral assim. Mas tem que evitar, até para não gerar esse tipo de matéria. Mas eu acho que essa matéria só pegou um pouquinho porque já teve a outra do escritório. E o Alexandre Moraes está um pouco no alvo do bolsonarismo, que tem verdadeira obsessão em fragilizá-lo, até para melhorar a vida do pai e a vida do Flávio daqui por diante. Alice, antes de te devolver a palavra, eu só queria alertar a todo mundo que a gente deixou aberta a nossa enquete, que é justamente sobre esse assunto, e as pessoas estão, de fato, se manifestando muito a respeito disso. Então, a pergunta, né, o que você pensa sobre Moraes ter usado aviões ligados a Vorcaro? Tem a alternativa, é muito grave, é normal, meio problemático. É claro que a enquete é só um micro de uma discussão, de uma análise que a gente está fazendo aqui no N2, que é muito mais complexa, né? Agora, esse tipo de matéria você tem que ser... assim, de uma repórter que eu adoro, a grande repórter, que é a Mônica Bergamo, mas precisa, por conta da delicadeza dela, precisa ser mais inteira. Precisa ter valor, precisa ter mais apuração. Até porque ela é muito delicada e ela vai diretamente, assim, ela é muito sintonizada com um grande desejo do bolsonarismo nesse momento. Vai lá, Alice. É muito importante esse código de ética que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, inclusive para não deixar essas questões em aberto, né? Ontem o ministro Fachin falou do que está costurando dentro, junto aos colegas, esse código de ética, porque pelo menos, vou viajar de jatinho, de quem foi, que tenha transparência, ou uma palestra que eles dão também com muita frequência, eventos patrocinados por empresa, ao menos que isso a população saiba, tenha nomes. O que me chamou a atenção dessa reportagem dos jatinhos também foi o período dos voos, que foi de maio a outubro. Naquele período também que o BRB, o Banco Master, já estava em voga aí no noticiário por causa da tentativa de venda para o BRB. Teve também o caso dos servidores da Caixa que foram demitidos depois de barrar uma operação da Caixa de 500 milhões com o Banco Master. Então, eu acho que é a importância mesmo do Código de Ética, porque os ministros eles devem essa transparência à sociedade. É isso. E está muito ligado também ao primeiro assunto que a gente falou, né? Que é a ocupação das cadeiras que a extrema-direita quer, justamente para conseguir enfraquecer ainda mais o STF. Está tudo muito conectado. Eu quero ainda trazer aqui duas apurações da Alice Maciel. A gente tem no site do ICL Notícias, você pode ler, completa em iclnoticias.com.br. Alice, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, atuou como advogado de defesa do policial militar Bruno Dias de Laroli, acusado de matar a menina Ana Clara Machado, de 5 anos, um crime que aconteceu em fevereiro de 2021, durante patrulhamento de rotina numa comunidade em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa é uma matéria que a Alice traz aqui para a gente. E também tem uma outra atuação do Flávio Bolsonaro, eu vou te passar para você poder comentar as duas, que o nosso tempo está um pouquinho curto, mas é super importante. O Flávio Bolsonaro também assinou, junto com o escritório de advocacia,
um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em defesa de 4 policiais militares acusados de matar 4 homens durante uma emboscada no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio, em janeiro de 2020. Alice, explica pra gente melhor essas histórias. Esse policial militar ele já é réu. Esse fato aconteceu em 2021. Ele é acusado de matar essa menina de 5 anos que estava brincando com o irmão de 2 anos na porta de casa, quando foi atingida por um tiro de fuzil. E, de acordo com a denúncia do Ministério Público, não havia nenhum indício de confronto com o traficante, sempre essa mesma justificativa que os policiais dão. E o Tribunal do Júri decidiu, ou melhor, o Tribunal do Rio de Janeiro decidiu que Bruno Delaroli iria para o Tribunal do Júri. E aí, em 2024, o senador Flávio Bolsonaro participou da banca de defesa desse policial militar num recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em que pede a revogação da decisão do Tribunal do Rio de Janeiro. E a Corte ela não aceitou, não acatou esse caso, ele não cabe mais recurso. Então, a expectativa, né, que o PM vá mesmo à júri popular. E também ele assina, o Flávio Bolsonaro assina essa peça junto ao outro advogado, que é o Paulo Klein, que foi o advogado do Fabrício Queiroz, aquele investigado nas rachadinhas. E no ano passado, o Flávio também assina com esse advogado um recurso para os 4 policiais militares, também do Rio de Janeiro, acusados de matar numa emboscada 4 pessoas no Morro do Vidigal. E também é bem semelhante. Eles também pedem para revogar uma decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, que também tinha indicado ali, decidido que esses militares fossem ao Tribunal do Júri. Então, aparentemente, nesses 2 casos, ele atua junto com esse escritório de advocacia aqui no Superior Tribunal de Justiça. Fundamental essa apuração que você traz aqui. Alice, eu quero muito agradecer a sua presença no N2. Um prazer ter você na nossa companhia nessas próximas semanas que a Elu vai estar descansando. Obrigada, querida. Bom trabalho por aí. Prazer é meu, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, querida. Obrigado. Alice Maciel, que é nossa repórter investigativa aqui do ICL, analisando as notícias. Teremos muitas informações. E trazendo apurações também. O tempo inteiro. Falando em notícias do dia, olha só quem está chegando aqui na nossa mesa redonda. Rodrigo Viana, pode se achegar aqui na nossa mesa. Isso. Boa tarde para você também. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Boa tarde. A gente estava falando aqui, Chico, sobre reportagens importantes, né? Ontem a gente foi a estreia do nosso documentário original do ICL. Assistimos e, assim, tem uma linha histórica, tem vários pontos ali que são importantes para construir essa história do Banco Master na nossa cabeça, fazer essas ligações, mas, assim, um trabalho de muita importância, né, de muita utilidade didática também, no momento de fazer essa contranarrativa, né, porque tem muita gente querendo selecionar os nomes que aparecem ou não nessa história na imprensa. Fazer a edição, né? Edição, você tira os queridinhos, como eu só lembro do caso do Roberto Campos Neto, porque é o mais grave. Se o cara era o dono da bodega, né? O dono lá do boteco inteiro do Banco Central, e ele permite um escândalo tamanho desse do Vorcaro, ele permite que o cara seja cevado, engordado, cometa todas as irregularidades, ofereça papéis, junte tudo que é fundo falso que tem no mercado e coloque como capital do seu banco. Alguém descuidou feio dessa história, né? Espero até que tenha sido um descuido, que não tenha sido por interesses outros. Mas tem 2 diretores do Banco Central investigados com tornozeleira eletrônica. Então não tem como dizer que foi tão descuido assim, não tem. Se valesse, como é que é, o domínio do fato, né? Usaram para condenar outros da esquerda no passado. Domínio do fato, Campos Neto, o presidente, 2 diretores dele, sob as barbas do Campos Neto, permitiram que o Master se criasse. Bom, o que está contado no documentário é principalmente como é que a pirâmide, né, do Banco Master se construiu a partir dos CDBs
e depois do apoio político, das ramificações políticas que permitiram esse banco existir. Muito bom. O Rodrigo e Chico, avisar para todo mundo que o documentário está liberado para você que não conseguiu assistir. Vai lá em icl.com.br/master para poder assistir e também acompanhar o debate, que não teve só o Eduardo Moreira e a Débora Maganha. O José Cobori estava junto também, então a gente teve essa surpresa. Ou seja, o time foi de peso, convidado, né? Mais do que especial, hein? Isso. Só melhora a parada toda. E está liberado o documentário para assistir junto com o debate também. Então, esse encontro, assim, tá imperdível. Essa gravação aconteceu, tá completo, disponível para você acompanhar, você que não conseguiu, em icl.com.br/master. Ou então você que assistiu e quer assistir de novo. Tá liberado para você também. Vamos seguir, gente? Voltar a falar da entrevista do presidente Lula que ele fez hoje. A gente vai conversar com o Renato Meirelles a respeito desse e outros assuntos também, que é presidente do Instituto Locomotiva. Renato, boa noite. Prazer te receber aqui mais uma vez. Que delícia estar aqui com vocês de novo. É sempre um prazer estar no N2 aqui no ICL. Rodrigo, Gabi, Chico, prazerzaço. Prazerzaço também te receber. Nosso, meu caro. Renato, a gente trouxe aqui um trecho da fala do presidente Lula e tiveram vários aspectos aí nessa entrevista. Um outro que ele comentou e que vale a pena a gente ressaltar aqui também, sobre a alta nos preços dos combustíveis, afirmando que os cortes que foram feitos pelo governo federal, no caso, né, nem sempre chegam nas bombas por causa de gente mau caráter. Ele disse que as fiscalizações vão continuar sendo feitas e que alguém vai acabar preso, e também reforçou que quer chegar a um acordo e que vai chegar a um acordo com os governadores para a redução do ICMS nos combustíveis. Vamos assistir ao trecho dessa fala, a gente já volta a conversar. Vamos lá. Acontece que, como você tem gente mau caráter nesse país, tem gente que está mesmo recebendo para aumentar, está aumentando. Então nós estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. E eu tenho assumido o compromisso. Nós vamos fazer o que tiver ao alcance do governo para não permitir que a guerra do seu Trump e a guerra do seu Netanyahu contra o Irã não aumente o preço do feijão, não aumente o preço do alface, não aumente o preço da salada, o preço da carne de borda aqui para o povo do Nordeste. Agora mesmo estamos propondo aos governadores um acordo para eles reduzir o ICMS e o governo paga metade, eles pagam metade. Esse acordo está avançado? Tudo isso é acordo. Nós não queremos fazer na marra, nós queremos fazer um acordo. E isso vai acontecer. Renato, antes de passar a palavra, eu queria ressaltar aqui, 21 estados já aderiram a esse plano do governo federal, né? 21 estados já aderiram, mas talvez o mais relevante dessa entrevista, Gabi, seja que o Lula entrou na campanha. Objetivamente, esse Lula que deu essa entrevista é um Lula candidato, mais do que foi o Lula nos 2 primeiros anos de mandato, nos 2 primeiros anos e meio de mandato. O Lula usou uma linguagem popular, o Lula conseguiu achar um inimigo, que é a máfia dos combustíveis, sinalizar que a culpa não é dele, é do Trump e do Netanyahu, e mostrar o que isso tem a ver com o dia a dia da população que paga boleto, que é o impacto no preço dos alimentos. Para mim, o mais relevante dessa entrevista não é a ação que o governo efetivamente está tomando para segurar os preços do combustível, por mais importante que ela seja, né? É que do ponto de vista do eleitorado, de um eleitorado que via o Lula morno, do eleitorado que viu um Lula afastado das decisões cotidianas, esse é o velho Lula, esse é o Lula que ganhou 3 eleições presidenciais e que entra na disputa do 4º mandato. Eu comentava exatamente esse ponto. Fala mais, Lula, né? Porque no programa anterior, no ICL Urgente, né, esse trecho em que ele diz a guerra do seu Trump, a guerra do seu Netanyahu, e ele fala o que você disse, né, Renato, numa linguagem que dialoga com o povo lá na ponta, não fica fazendo análise sociológica, porque o imperialismo, isso, aquilo, tá, é direto, né, é em algo que bate
no bolso das pessoas. Pode até depois elaborar melhor e falar, tá vendo isso aí que bate no seu bolso? Isso tem a ver com as decisões tomadas no mundo, tem a ver com um sistema de poder no mundo, mas, em primeiro momento, fazer o diálogo direto com a população, né, Chico? Acho que tem outra frase forte também, que não é possível que vai ser preciso levar alguém para a cadeia para parar, para essa máfia parar de aumentar o preço. Falou direto com a Polícia Federal e o povo, assim, com linguagem simples, então, coisa que não tinha até agora. Não tinha. A gente até cobrava, Tava muito, né? o PROCON vai atrás, daqui a 24, 72 horas... O CAD vai pensar em entrar... Não dá, né? É porque tem que ter as duas coisas, né? Você tem que administrar com medidas racionais, e isso está sendo feito, o Lula até destaca, estamos tentando fazer por acordo com os governadores. O governo federal paga um pedaço dessa conta e os estados pagam a outra metade, né? Reduzindo, inclusive, o ICMS, né, Renato? Porque, num primeiro momento, o governo federal baixou os impostos do óleo diesel, os impostos federais, claro, né? Agora falta o ICMS, que é um imposto estadual. O que o governo federal fez foi, ok, o ICMS pesa muito para os governos, então o governo federal banca um pedaço do que vocês tirarem, metade, topam, por acordo. Isso é a parte da racionalidade, tem que ser feito, porque senão não está administrando, está só fazendo discurso. Mas a outra parte é comunicar. Uma sem a outra não funciona. Lógico. Se ficar só na administração burocrática, acho que isso que o Renato chamava a atenção. E ele entende muito disso, né? Dessa comunicação com os setores populares aí do Brasil, né? Fazia tempo que eu não via o Lula, primeiro, conseguir desarmar uma bomba, né? Vamos lembrar que no começo do governo ele reagia às bombas. Ele reagia muito bem algumas vezes, como foi o caso lá no início do Trump, do tarifaço do Trump. Mas ele também se mostra como um conciliador que procura, de alguma forma, unir o país. Eu acho que tem um fato que pouca gente está atento, que nós teremos, pela primeira vez desde 89, uma eleição sem uma candidatura de centro relevante e o Lula sendo a única candidatura de esquerda ou a única candidatura de esquerda relevante nesse processo. O que isso significa na prática? Que nós teremos um presidente que terá que, primeiro, não cair em cascas de banana, e a gente sabe o impacto que greves do caminhoneiro sempre tiveram na história do Brasil, mas também de dialogar como uma pessoa que constrói consensos, dialogando, inclusive, com governadores de forma institucional. E deixando claro que, se por acaso essa greve de caminhoneiros chegar, não será por culpa do governo. Essa sagacidade política que o presidente demonstrou nessa entrevista, se tivesse sido feita desde o início do governo, talvez os índices de popularidade estivessem um pouco melhor. Daqui a pouco a gente vai até mostrar o Lula falando sobre o Ciro Gomes. É outro momento em que ele, sem atacar de maneira muito assim forte o Ciro Gomes, faz uma crítica que todo mundo entende, né, sobre o Ciro Gomes. Mas acho que isso é um capítulo um pouquinho mais para frente. Antes, eu acho que vale a pena, até porque os assuntos, assim, dá para casar os assuntos, a gente vai trazer uma pesquisa da Atlas Intel, em parceria com o Estadão, que foi divulgada hoje, mostrando que o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula aparecem tecnicamente empatados em São Paulo, tá, gente? No primeiro turno, mas isso é um desempenho, o Renato vai poder falar pra gente muito melhor isso, mas é um desempenho mais competitivo do presidente Lula do que o que foi registrado nas eleições de 2022. Então, esse dado indica redução da vantagem da extrema-direita no maior colégio eleitoral do país. Vamos ver aqui na tela. Então, isso pode mudar bastante o cenário agora das eleições de 2026. Então, você está vendo aí na tela, acompanha junto comigo, nesse cenário de primeiro turno, o Flávio Bolsonaro soma 43,4% das intenções de voto, logo na sequência vem o presidente Lula com 42,5%, tem essa diferença aí de 0,9 ponto percentual que está dentro da margem de erro, né? Então, empate técnico. O restante dos candidatos aparece aí com uma baixa densidade eleitoral. Isso o estado inteiro. Dentro do estado de São Paulo. Pô, excelente para o Lula, hein? E tem uma polarização ali mais concentrada, então os outros candidatos não aparecem, né, com uma relevância. Tem uma proximidade numérica, então,
ganhando relevância, comparando com o resultado da última eleição presidencial. Acho que isso é o mais importante, né? Até porque, só para trazer mais um dado, Renato, em 2022, o Jair Bolsonaro venceu o presidente Lula em São Paulo por cerca de 10 pontos percentuais nos votos válidos. Isso no segundo turno. Exato. No segundo turno de 22 foi 55-45, arredondando. Aí esse cenário que a gente mostrou na tela é primeiro turno, mas se pegar segundo turno na pesquisa de hoje, também tem uma vantagem menor para o bolsonarismo do que houve em 2022, né? Que foi uma vantagem que hoje está em 5 pontos. O Flávio Bolsonaro com 49%, 44% de Lula no segundo turno. Mas bom. Ainda assim é um intervalo... um intervalo menor. E chama a atenção se a gente juntar isso, e aí vou passar para o Renato, Chico, mas semana passada saiu uma pesquisa para governador que até surpreendeu algumas pessoas. O Haddad, que dizia que nem queria ser candidato, mas no final aceitou, mais próximo do Tarcísio do que muita gente supunha, né? Claro que é difícil, o Tarcísio tem o interior com ele, mas Haddad ganhando na capital e com uma distância não tão grande para o Tarcísio. Somado a esse dado aí presidencial, significa que São Paulo não é tão inexpugnável assim, ou a direita ainda é favorita em São Paulo? O que o Renato pode dizer para a gente? Renato? O Renato acho que travou. Nossa, e ele parecia que estava prestando atenção. Que estava preparando para... Estava preparando para responder. A gente já vai retomar com... O que essa pesquisa falou, né, da Tarcísio e Haddad, é que o que se imaginava imbatível não é. Aí no caso para governador, né? O Tarcísio é dado pela imprensa de São Paulo e pelos especialistas de São Paulo como imbatível. Ninguém bate Tarcísio aqui. É tanto que ele era um candidato cotado para o jogo presidencial. Vem essa pesquisa e mostra o quê? Não é tão imbatível assim. Foi um dado, eu achei surpreendente. Sim. Eu achei que o Haddad ia ficar lá com 20 e poucos pontos e tal. Com o histórico do PT, o PT sempre tem 20 e poucos por cento garantidos. No começo, né? No começo do jogo. Aquilo mostrou que o Tarcísio não é o candidato imbatível que falavam. E pode ser que haja, né, somando com esse dado de hoje, né, Gabi, que você acabou de trazer, Flávio e Lula praticamente empatados num primeiro turno e num segundo turno com uma diferença pequena, será que há um cansaço? Será que o governo Tarcísio acaba puxando o Flávio para baixo em São Paulo? É uma possibilidade. Pedágio, as pessoas estão muito irritadas com pedágio. Muito. Então, que história é essa de dizer, não, eu sou a favor do liberalismo e cobra um pedágio que você nem sabe de onde está vindo a cobrança? Tem pedágio até em estrada, ali em pista de motocross no interior. É pedágio em tudo. E um pedágio que você nem vê. Como é que chama esse flow? Tem um nome, me fale o nome agora. Uma coisa flow. Flow. Que você cobra, você não passa na cabine e não tem aquele sem parar, aquele negócio. Não, você nem percebe que tem um pedágio. É como se fosse um radar que bate a sua placa ali, você... mas você não sabe. Você tem que fazer um cadastro. E se você não se cadastra, você fica devendo. Então é um negócio confuso. Né? A segurança pública, que é uma área muito delicada, assim, entregue às baratas, assim, São Paulo. Teve uma matéria domingo no Fantástico mostrando umas gangues aqui de São Paulo. São Paulo está entregue. É free flow, né? Free flow. Exatamente. São Paulo está entregue, né? Não tem governo. A sorte do Tarcísio é que a imprensa de São Paulo não diz o nome dele quando a notícia é negativa. Não sai. Hoje eu li 9 matérias. G1, Folha, Estadão, nas pautas: saúde, transporte, educação, segurança pública e pedágio. Zero nome do governador. Então, fica mais fácil você governar quando você não tem o seu nome citado em matérias negativas. E nenhuma. O nome do Tarcísio aparece, privatização, inauguração de uma coisa ou outra de metrô, mas não aparece em momento algum ligado à notícia negativa. É uma bela de uma proteção. Ainda assim, um quadro menos difícil, ainda assim é difícil, mas menos difícil do que se imaginava para o Lula e para o Haddad, essa tabelinha. Aliás, o Haddad vai estar no N1 amanhã. Tem uma entrevista Fernando Haddad. Com o Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, aqui amanhã no N1, a partir das 8 horas. Então fica ligado nisso aí também. Muito Já bom. está
sendo compartilhado nas redes, mas te dou o recado aqui pelo N2 também. Bem lembradíssimo. E a gente estava falando aqui dessa pesquisa, eu tenho sempre que trazer os dados da pesquisa. Então, foi uma entrevista com 2.254 eleitores de São Paulo entre os dias 24 e 27 de março. Essas datas são importantes porque a gente pode olhar o que estava saindo de cenário político, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. E aí tem um outro aspecto até dessa pesquisa, Chico e Rodrigo, enquanto o Renato Meirelles não volta, que entre os eleitores de São Paulo, o Lula também ele perderia para Romeu Zema do Novo. Só que, na mesma pesquisa que foi feita em Minas Gerais, no segundo turno, Lula aparece com empate técnico tanto com Flávio Bolsonaro quanto com Zema. E Minas também é um colégio eleitoral. Aquela coisa aí, só uma coisa justificaria, né? Que é o antipetismo, o antilulismo. Qualquer um. Coloque Zé das Couves, qualquer um, o eleitor de São Paulo. Isso. Depois se arrepende, porque mas na hora vota. Uma relevância, né, nesse cenário. Porque o Zema ninguém nem conhece ele aqui, ninguém sabe nem o que ele faz ou chegou a fazer na vida, né? Então, esse número... Agora, quando você vai para Minas Gerais, a gente também trouxe os números no ICL urgente. Interessante, né? Porque Minas, saindo um pouquinho de São Paulo, indo para Minas, né? Minas Gerais, onde o Lula definiu que o Rodrigo Pacheco é o candidato a governador. Isso muda muita coisa. Né? E em Minas Gerais, o Lula tem empate, mas com vantagem para ele, em Minas. Que é muito parecido com o que aconteceu em 2022, né? O Lula ganhou do Bolsonaro por uma margem pequena, mas ganhou. E agora o que aparece é o Lula ganhando de novo, até um pouquinho mais do que foi a vitória em 2022. Então, quando você pega São Paulo e Minas, você tem os cenários, assim, congelados ou talvez até um pouquinho melhores para o Lula, né? Chama atenção isso, porque apesar do Flávio estar forte, tem empate na eleição nacional, etc, etc, mas o jogo está só começando, né? E nesses dois importantes colégios eleitorais, está longe de estar assim, o Flávio está atropelando, está ganhando. Não. Tá equilíbrio em São Paulo e Minas. E aí vai decidir, né, pelo tamanho da vitória do Lula no Nordeste, pelo tamanho da vitória do Flávio Bolsonaro no Centro-Oeste e no Sul. Isso aí é que esse equilíbrio todo de forças é que vai dar a vitória final, por uma diferença que deve ser pequena no geral, né, Gabi? É isso. Eu queria seguir aqui, agora há pouco você falou sobre essa entrevista do presidente Lula, que fala sobre o Ciro Gomes, né? Sim. Ele foi perguntado, na verdade, sobre a relação dele com o Ciro Gomes, ele, enfim, estava dando uma entrevista no Ceará, né? E o presidente Lula disse que respeita muito ele, que prefere guardar os bons momentos que teve, mas ele não deixou de fazer uma crítica. A gente vai assistir o trecho dessa fala também e a gente volta a conversar. Vamos lá assistir. Ele é um pouco destemperado, ele às vezes fala para pensar, ele não pensa para falar. Sabe? Às vezes ele arruma confusão, não tem que arrumar confusão. Mas paciência, é da formação dele, é do DNA dele. Sabe? Ele troca muito de partido, ou seja, ele desde que eu conheço o Ciro Gomes, ele já trocou de partido, acho que foi 10 vezes, ou seja, e eu estou no meu partido desde que criei, ou seja, desde fevereiro de 80 eu estou no mesmo partido, perco ou ganho, eu estou ali, porque eu acredito numa coisa e acredito no partido político. Eu não sou melhor do que o partido. 10 pessoas conseguem pensar melhor do que uma e fazer melhor do que uma. Então o partido para mim é minha referência. O Ciro acha que a referência é ele. O Ciro é muito destemperado. Ou seja, sabe aquela pessoa que acha que pode falar tudo, que pode ofender todo mundo, que pode ser o melhor do mundo, que pode... Sabe? Aquela pessoa que não tem nada que você fale que ele já não saiba. Ele é assim. E isso na política não dá resultado. Não tem nada que você fale que o Ciro já não saiba. Ele está conversando com você, mas ele já sabe de tudo, né? É, especialista em tudo e muito mais. Deu um belo diagnóstico psicológico do Ciro, né? Que inclusive agora, que é pré-campanha ainda, ele já chegou a mãe de um eleitor lá. Já? Porque não teve repercussão nacional, porque a eleição ali no embate cearense, né? Mas já xingou a mãe de um eleitor lá que briga com ele na rua. Diz que nem compensou, de fato, a nem campanha. começou, já sobrou para a mãe do rapaz lá. Porque do jeito do diagnóstico
psicológico dele, né? Ele é aquela coisa mais enérgica. Eu acho que o Ciro está na frente nas pesquisas, mas tem uma grande dificuldade que é máquina partidária. Falta a máquina dessa Falta. vez. O PL não tem uma grande força. O PL tem até grandes nomes. Esses nomes meio de internet. Ele André Fernandes. Ele tem essas figuras, mas não tem o Ciro de prefeitos relevantes. Eu creio que só o de Juazeiro do Norte, que está meio lá, meio cá, de cidade grande. Então, estrutura partidária, ele vai sentir isso quando a campanha começar de verdade. Sim. A campanha não começou, ele conta muito com o recall do nome dele, candidato a presidente, candidato a tudo, né? Aí ele aparece na frente do Eumano, atual governador. Freitas, atual governador. E estão testando o nome do Camilo, porque tem uma boataria que, na hora H, se o Eumano não aguentar a onda, vai o Camilo. Vai o Camilo para o enfrentamento, porque aí é jogo pesado. Mas eu creio que o próprio Eumano dá para enfrentar o Ciro Gomes com vantagem por conta disso que o Lula falou, partido. Partido, prefeitura, deputado. O Ciro parte de dentro da própria família com a família rachada. O irmão dele acho que vai apoiar o outro lado, né, Gabi? Ele já tem metade da casa contra ele. Então, você já parte com desvantagem em matéria de aliança. Aliás, o Ciro Gomes, segundo a Atlas Intel, ele está liderando a disputa, né, contra o atual governador. Só para colocar aqui na tela e chamar de volta o Renato Meirelles, que está conosco. Mas, Renato, que bom que você voltou aqui. Puxaram o fio da sua internet, mas você está resistindo junto com a gente. Vou colocar na tela já para te passar a palavra. A gente falava sobre essa crítica do presidente Lula na entrevista ao Ciro Gomes. Ele vai concorrer, né? Ele está recém-filiado ao PSDB agora, está liderando a disputa contra o Eumano de Freitas do PT, que é o atual governador. Então, você está vendo aí na sua tela as porcentagens. O Ciro Gomes com 46,2% e o Eumano de Freitas do PT com 42,6%. No segundo turno, o Ciro amplia essa vantagem, provavelmente porque se transfere ali, né, os votos do primeiro Girão. turno, do Eduardo Girão do Novo. Então, o Ciro Gomes aparece com 50,1% no segundo turno e o Eumano de Freitas com 42,9%. Para te passar a palavra já com as informações completas. Bom, primeiro, desculpa a todo mundo que nos acompanha aí pela falha na internet, estou entrando aqui do celular. Mas vamos lá. O grande cabo eleitoral do Ceará se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lembrar que Ciro Gomes perdeu para Lula já no estado do Ceará. O que nós estamos vendo aqui é que nós temos candidaturas da situação não tão bem posicionadas, seja o governador Eumano, mas mesmo a possibilidade da entrada do ministro Camilo na disputa do governo do estado. Mas a questão é, será que Ciro conseguirá manter esta liderança quando o Lula entrar na campanha? É esse o grande desafio. Vamos lembrar que o Eumano foi eleito com o apoio do presidente Lula. E que é muito difícil, numa eleição presidencial, em que se dará aí uma disputa bastante acirrada, que provavelmente a eleição se definirá por 2 pontos de diferença, que no Nordeste, num dos maiores estados do Nordeste, que é o Ceará, um candidato que não apoiará Lula e que num eventual segundo turno tende a apoiar Flávio Bolsonaro, terá o mesmo desempenho dos votos. Acho que não dá para analisar o atual quadro do Ceará e fazer projeções sobre o futuro do Ceará sem levar em conta a eleição presidencial. É o Lula que vai definir, né? A hora que entrar para valer. Hoje ele entrou um pouco nesse jogo, né? Levantando aí, lembrando o povo do Ceará que o Ciro tem esse probleminha, né? Um pouco destemperado, como disse o Lula, um pouco assim, pouco avesso a jogar em grupo, ele joga sozinho, foi o que disse o Lula também. O Lula não fez um ataque frontal ao Ciro, só contou quem é o Ciro. Não, nem precisa, né? Ele falou, fez ali, traçou o perfil psicológico. Perfil psicológico, exatamente. Que se você perguntar ao irmão do Ciro, ele vai dizer a mesma coisa. Muito parecido. Tanto que a família é rachada, vai para a eleição, cada um para uma banda. E vai contar muito
a própria energia do Ciro para defender o Flávio Bolsonaro. O Ciro é um candidato que causou uma grande polêmica dentro do reino do bolsonarismo. E um racha tremendo entre o Flávio e a Michele. A Michele é contra, porque o Ciro, com aquele modo de falar, atingiu ali pessoalmente o Jair Bolsonaro. O Flávio foi a favor da candidatura junto, mas eu não sei qual vai ser, tem fugido. Eu tenho visto as entrevistas de rádio, ele fala, estamos fechando, é uma aliança, ninguém sabe. Na hora que ele for cobrado a falar do bolsonarismo, for cobrado a dizer, você achava isso mesmo, que o Jair Bolsonaro era ladrão, porque o Ciro Gomes chamava o Jair Bolsonaro de ladrãozinho, ladrão de gasolina. Nessa expressão que eu estou dizendo, sem tirar nem pôr. Então, isso vai mexer muito com a eleição. Qual a disposição do Ciro em ser advogado da família Bolsonaro no Ceará? O fígado do Ciro é quem fala em primeiro lugar, né? E ser posto como candidato do bolsonarismo no Ceará. Vai ser a hora que ele vai ser posto como isso. É isso. Isso é uma loucura, né? Agora, tem a possibilidade do Camilo, né? Ser o candidato do PT no Ceará também. Já foi testado. Tá no banco de reserva para caso de... Se nota que pode ser um desastre, eu acho que veste a camisa de titular e corre lá. Mas acho que o Renato citou aí, a diferença não é tão grande assim, né? Se entra o Camilo no lugar do Eumano, melhora 2, 3 pontos, não é uma coisa estrondosa. É o Lula. É o Lula que vai pesar, acho que ele matou a charada. É isso aí. Renato, muito obrigada, bom ter você aqui com a gente, apesar dos percalços da internet, você voltou, isso que importa. Obrigada, meu querido. Obrigado. Um beijo enorme, até a próxima. Valeu, meu querido. Prazer ter você aqui junto com a gente. E seguimos aqui, a gente vai para os nossos assuntos internacionais também. Aliás, não está faltando... A gente estava falando, Rodrigo, no comecinho do programa, que o Trump não precisa muito do dia 1º de abril, né, para contar mentira quando diz respeito a essa história com o Irã. Hoje o Donald Trump afirmou que o, abre aspas, presidente, fecha aspas, do Irã pediu um cessar-fogo para os Estados Unidos. Foi uma declaração que ele fez nas redes sociais. A gente vai ler aqui o que ele disse, mas só para deixar claro, né, que não tem presidente novo. O que tem é um novo líder supremo. Ele jogou ali, vai ver alguém, né? Alguém lá do terceiro escalão do Irã diz, é isso mesmo, vamos nessa. Ele estava se referindo ao filho do Khamenei, né? Guaidó, né? Aparece um Guaidó, né? Khamenei. Aparece um Guaidó iraniano aí, eu me autoproclamo e vou negociar com o Trump. Ele estava justamente falando do Mojtaba Khamenei, exatamente. Do Khamenei. E aí ele fala o seguinte, o novo presidente do regime iraniano, enfim, não sei nem se dá para dizer que é um desconhecimento, né? Porque acho que é intencional. Muito menos radicalizado e bem mais inteligente que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo aos Estados Unidos da América. Só consideraremos a questão quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desimpedido. Até lá, vamos bombardear o Irã até a sua destruição ou, como se costuma dizer, de volta à Idade da Pedra. E aí, gente, logo depois desse post, vai mais uma vez um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã e diz... Declaração é falsa, gente. É falsa, meu Deus. Não tem fundamento nenhum. O Trump, ele mexe com o mercado imobiliário, né? Ele me lembra aquele corretor de imóveis, picareta, porque tem os sérios, que você se interessa por um imóvel e ele tá lá mostrando e fala, peraí, atende o telefone e finge que tá falando com o outro interessado no imóvel. Não, tem um outro aqui querendo comprar, não sei. Então o Trump é isso, né? Tá fingindo, é uma picaretagem. Ele faz isso todo dia, Gabi. Faz declaração de picaretagem. E aí vem o Irã e fala, não tem essa negociação. É a terceira vez ou quarta que ele faz isso. É impressionante, não precisa nem ser dia 1º de abril, né, que nem a gente falou. Mas esse porta-voz do Irã, ele disse que a guerra vai continuar, né, até que o agressor... Aliás, desculpa, gente, ele afirmou que a guerra vai continuar até que o agressor seja punido e uma indenização seja paga para o Irã. A Guarda Revolucionária Iraniana, que controla o Estreito de Hormuz, diz que vai manter a passagem fechada para os inimigos, então não tem nenhuma negociação nesse sentido também. Era aquela frase que o professor Trevisan sempre falava que antes da guerra, né? Está chegando, mas ele dizia quem tem a chave do cofre é o Irã, e a chave é o Estreito de Hormuz, né? Continua sendo, né?
Professor Leonardo Trevisan, já está aqui a posto para conversar com a gente? Está! Professor Trevisan, boa noite. Olá, Gabriela, olá, Chico, olá, Rodrigo, olá a todos nós, todo mundo aí que nos escuta. Boa tarde a todos. Eu estou mais uma vez cobrando aquele ponto que é antigo nosso aqui, né? Peça qualquer coisa para um bom corretor de imóveis, né? Rodrigo, e ele era um bom corretor de imóveis, né? Embora todo mundo atribui que ele é muito estratégico, valemos sempre todos lembrar que ele faliu 4 vezes. Verdade. Trump, como empresário, faliu 4 vezes, inclusive de um dos negócios que é absolutamente inédito alguém falir. Ele faliu com cassino. Né? Quebrou. Então, exato. Né? Então, eu acho que ele não é muito tão perfeito assim em estratégia. Mas, de alguma forma, a gente tem que continuar na tua fala, viu, Gabriela? Não há dúvida nenhuma. Você pode pedir o que você quiser para o Trump, menos coerência. Isso não dá. Né? Coerência esquece, porque é imprevisível. Daqui a 2 horas pode falar outra coisa e tudo pode acontecer. Ele está sinalizando para a base de apoio dele, né? Enfim, querendo sair como vitorioso. Parece que é mais para dentro do que para fora. Ele queria mostrar pelo menos que está fazendo um esforço para a guerra terminar. Da minha parte já teria feito um acordo. E se não tiver acordo, nós passamos por cima deles e tal. Né? Porque ele não pode dar a impressão de que é uma guerra permanente, que ele está preparado para uma guerra de muitos meses. Só que se o Irã resolver não sair da guerra, como é que ele sai dessa, né? Esse é o problema. Ele entrou numa fria. O mais interessante, né, é que ele está propondo que ele vai sair daqui a 2 ou 3 semanas. Ele falou isso. Vamos ver se agora às 10 horas da noite ele confirma. Né? Mas ele diz, porque tem um discurso importante hoje às 10 da noite, né, que ele vai fazer. Então é possível que ele desminta ele mesmo, não é incomum. Mas, de algum modo, quando você olha para isso, né, a possibilidade de você fizer uma saída unilateral na guerra, né, é comum a quem perdeu a guerra. Né. Amigos, está ficando cada vez mais claro aquela observação daquele artigo do Gideon Rachman, que é um analista do Financial Times, de quinta-feira. Né. O artigo diz basicamente o seguinte: o Irã, quando a guerra terminar, seja do jeito que ela terminar, ele está um estado mais forte e mais centralizado. Atenção a isso. Isso tem endereço certo. Isso vale para os dois. Isso vale para Estados Unidos, mas vale principalmente para Israel. Vocês devem estar observando, né, que Israel está procurando a sua guerra favorável, a sua guerra que é possível vencer porque o inimigo é muito frágil, o Líbano. Né? Porque, e aí, hoje, as notícias no mundo são todas elas dizendo a mesma coisa, né, que o Israel está marcando mais de 40 quilômetros na fronteira do rio Litani para ocupar como território seu e dinamitando, explodindo todas as casas das milhares, não se tem certeza, mas são mais de 600 mil pessoas que saíram dali, que terra deles há décadas, há séculos, né? E saíram dali porque Israel mandou sair porque ia ter guerra. Né? Israel não só bombardeou, extinguiu as pontes entre o norte e o sul do Líbano, que é sobre o rio Litani, mas principalmente explodiu as casas. Amigos, isso é um alvo claro e muito definido. Netanyahu quer chegar na eleição de outubro dizendo que garantiu para os colonos israelenses do norte segurança, e principalmente para a sua turma, para o seu grupo, que são os mais ultra-ortodoxos, expansão dos colonos israelenses. Ao arrepio de tudo. Aquilo ali, pelas regras, pela resolução da ONU, é um território libanês que deveria estar sob controle dos capacetes azuis da ONU. Claro que não está, Israel entrou e tudo mais aconteceu. Agora, para Trump, talvez ele tenha que engolir a primeira parte disso. Né? O Irã sai da guerra fortalecido e principalmente mais unido. Esse ponto é fundamental. Professor. Promessa de que eu vou acabar com o regime, não foi o que aconteceu.
Não, é que o professor Trevisan falou meio en passant, assim, mas é algo importante, né, que a gente vê. Daqui a pouco o Trump deve fazer um pronunciamento, cadeia de rádio e TV lá nos Estados Unidos, e tem uma grande expectativa, professor Trevisan, você pode confirmar para a gente, eu vi o noticiário aqui um pouquinho antes de entrar no estúdio, de que ele pode romper formalmente com a OTAN, é isso mesmo que seria, que está em pauta? Aliás, Está em pauta. Posso só Tá na complementar aqui, professor, e já te trago isso. É super importante isso, Rodrigo, porque o Trump já falou que está considerando, né, retirar os Estados Unidos da OTAN, porque ele considera que os aliados europeus não deram um apoio militar quando ele quis, né? Foi uma entrevista para o jornal The Telegraph, a gente tem um trecho do que foi dito. O Trump diz: eu nunca fui convencido pela OTAN, sempre soube que era um tigre de papel. E Vladimir Putin também sabe disso, aliás. E o Trump também disse que ficou irritado com a recusa desses países em enviar os navios de guerra para ajudar a reabrir aquela força-tarefa, né, para reabrir o Estreito de Hormuz, e que eles tiveram resistência em permitir que os Estados Unidos usem as bases militares europeias para lançar ataques contra o Irã. Então, ele fala disso toda hora também, né? Ficou realmente... Não, e a hora que ele cita o Putin aqui, né, Chico e professor Trevisan, Gabi, ele diz assim, a Europa é um tigre de papel, o Putin também sabe disso. É como se eles estivessem entregando assim de bandeja a Europa para o Putin, né? Dizer, europeus, ó, o Putin sabe que vocês são fracos e que se vocês não estiverem comigo, a Rússia vai tomar conta disso aqui. É mais ou menos o discurso dele. E isso foi numa entrevista, né? A Gabi citou. Só que agora à noite, Chico, tem essa previsão de que ele pode fazer um pronunciamento oficializando um rompimento com a OTAN, que seria mais um passo de acabar com a construção toda que foi feita desde a Segunda Guerra e tudo, né? Além da ONU, implodir a ONU. Não, ele quer tirar o cartaz dos astronautas que estão subindo para a reconquista da Lua, logo num dia tão importante para a NASA, viu, professor? Ele quer que a entrevista dele seja mais... encubra esse fato, mas deve sair por essa linha. Deve ser. O professor Trevisan pode trazer mais detalhes para a gente, né? Primeiro de tudo, né, a Gabi tocou no assunto, né, que é a recusa dos países europeus de ajuda com suas bases aéreas. Gabi, tem um significado enorme isso. A França, do presidente Macron, centro-direita, proibiu os voos sobre o território francês para levar armas a Israel. Estão proibidos. Ontem, as bases americanas na Sicília, Gabi, isso tem um peso histórico enorme, né? A Sicília foi por onde começou a entrada dos Estados Unidos no território europeu para a Segunda Guerra Mundial. A Sicília tem toda uma carga histórica, são bases militares de décadas, de século na Sicília, né? A Sicília proibiu o pouso dos aviões militares americanos que iam para o Irã. Isso foi um sinal assim muito forte. A Sicília é um governo de direita, né? Desculpe, a Itália é um governo de direita, né? Giorgia Meloni, bem complicado, mas não é aquela direita europeia, né? A Europa está, de alguma forma, marcando posição. Quando os Estados Unidos dizem que eles vão largar a OTAN, eu faço uma pergunta humilde, bem quietinha. O Trump já avisou isso para as empresas americanas e para o mercado financeiro americano? Ele já fez esse aviso? Porque se ele não fez esse aviso, vai acontecer o que aconteceu com o Brasil. Quando os empresários brasileiros bateram na porta dos empresários americanos e os atualizaram sobre a intenção de Trump, a Casa Branca recebeu pressão enorme. E não foi só por causa de carne. Não foi só por causa de café. Então, quando nós olhamos para isso, a pergunta é, o Trump está falando, mas ele ouviu o mercado? Porque, amigos, o que nós temos hoje, sinceramente, sobre esse recuo do Trump, primeiro é mexer com bolsa, como aconteceu, né? Todas as bolsas europeias subiram hoje, o petróleo caiu a $100, 98 e alguma coisa. Isso tudo não vai mudar o preço da gasolina nos Estados Unidos. Rodrigo, em 28 de fevereiro, eu fui buscar informação.
o chamado preço médio, que é um preço médio dos 50 estados americanos no preço da gasolina, era R$ 2,99 o galão. O preço médio de sexta-feira foi 4,1 centavo o galão. Olha a diferença. De 3 para 4, isso é 30%. E o céu é o limite. Várias think tank, como é que eu traduzo isso? Institutos de análise específicos de petróleo, né? Fizeram análises já pontuais, marcando data. Se a guerra durar de 4 a mais 6 semanas, amigos, por favor, confiram. Dão um Google lá, eu passo o nome dos think tank. O petróleo vai a $200. Já imaginou a quanto vai o galão? Como é que vai chegar no eleitor? Eu estou falando do eleitor que a wage dele, né, não está bem. Eu lembro sempre a mesma coisa que nós já conversamos aqui. O Financial Times publicou, é questão de uns 15 dias atrás, uma matéria sobre a indústria de fast food, sem nominar, ele só falou da indústria de fast food, perdendo o mercado brutalmente nos fins de semana. Em outras palavras, o salário não chega para comprar o sanduíche do fim de semana. Atenção! Então, é o bolso, né, Rodrigo? Vai fazer o que você quiser. É o bolso, querido. É isso. E o movimento MAGA está indo à frente contra o Trump porque está olhando para o bolso. Porque ele não quer ficar, depois, quando a crise se estabelecer, que ele, movimento MAGA, apoiava Trump quando a miséria chegar. Que vai ter que subir juro. A inflação vai subir. Então, desculpa, não sou eu ou vocês falando, isso é uma sequência concreta de avisos. Exato. Então, eu temo, né, que o Trump está fazendo esse recuo, que é para faturar mais algum no mercado financeiro, no mercado acionário, isso não há dúvida, todo mundo sabe. Mas, fora isso, né, ele está sentindo, como nós dizemos aqui, Rodrigo, o cutuco, né, que o mercado dá nele. Olha, presta atenção, meu caro, né, está ficando desse jeito. Nós vamos ver, porque no final da semana, nós vamos ter uma medida exata de quanto estão os juros dos treasuries americanos. Aí vai dar para sentir. Que é os títulos de 10 anos. Que é o X da história. E aí é grana pesada. Mas não é grana pesada de qualquer um, não. Não é de milhãozinho, não. É grana perto de tri. Que o cara mexe, né? E aí, para esses não tem medo algum de Trump nem de ninguém. Então, portanto, eu temo que o Trump já está, mais ou menos, preparando o território de saída, porque se a gente viu o think tank, o pessoal do mercado também viu, e eu desconfio que o Scott Bessent, que de bobo não tem nada, que é o secretário do Tesouro, também viu o que é que pode acontecer com a economia americana. E o professor já tem chamado a atenção para o Scott Bessent em outras oportunidades também, professor. Muito importante essa observação que você traz aqui. Exatamente. Ele mais de uma bobo vez. Não tem nada, nadinha. Exatamente. Nadinha. Ele sabe exatamente onde é que a porca torce o rabo. E, portanto, ele vai ficar bem cauteloso quanto os porque ele tem investimento em treasury. Claro. Falar, né? Ele tem. Então, ele vai ficar bem claro se o meu treasury está valendo ou perdeu valor. Né? Porque se precisa subir o juro, o treasury é o contrário. Então, bem na contramão do Rubio e do Pete Hegseth, né? Exatamente. Por que será, né, professor? Qualquer hora nós falamos do Pete Hegseth sobre aquilo que o Financial Times descobriu dele. Qualquer hora nós conversamos sobre esse pecadinho que ele tem. Boa, professor. Eu quero ainda trazer, porque assim, hoje, infelizmente, estamos monotemáticos com Donald Trump, mas porque não tem como. Mas trazendo aqui uma outra faceta do governo Trump, que é a seguinte, a notícia que a gente traz aqui para repercutir também com o professor Trevisan, de que a Suprema Corte dos Estados Unidos analisa a validade de mais uma medida que ataca os migrantes, né, por parte do governo Trump, que é a retirada do direito à cidadania americana por nascimento em solo estadunidense. Ele Chico. foi
compareceu à sessão presencialmente. para fazer aquela pressão, amiga. É a primeira vez que o presidente ousa, alguém do executivo ousa pressionar a Suprema Corte com a presença pessoal. Nós estamos falando desde Franklin, desde George Washington, nós estamos falando só disso. Isso, apenas. Apenas. Aquele instituto sueco, o Videm, junto com a Freedom House, deve ter descido mais alguns graus a autocracia. A democracia desceu e a autocracia subiu, me corrigindo. Exatamente. Fazer o presidente visitar a Suprema Corte, isso nunca aconteceu. Aliás, essa sentença ela deve sair em até 3 meses. O Trump diz que estrangeiros estariam abusando desse direito e prejudicando os Estados Unidos. Né? O Trump, só para lembrar, no primeiro dia de mandato dele, assinou uma ordem executiva para limitar já esse direito num primeiro momento. Né? Nesse documento, o presidente determina que a cidadania seja negada para crianças cuja mãe esteja em situação irregular no país no momento do parto ou que esteja nos Estados Unidos de forma temporária sem um visto de residência. A medida também determina, falando sobre o pai da criança, né, que ele precisa ser cidadão estadunidense, ou residente legal no país. Então, assim, já num primeiro momento, foi o primeiro ataque, né, do governo Trump. E é tão simbólico isso, dá a impressão que o próximo passo é colocar o ICE na sala de parto, no centro obstétrico. Coloca o ICE já na sala de parto, nasceu, já prende o bebê, recém-nascido, né? É um negócio, assim, brutal. Bom, já prendeu criança, né? Já prendeu criança, então, Isso. Essa situação, Gabi, você tem razão de lembrar da sala de parto, porque ela tem tudo a ver com um passado muito complexo histórico nos Estados Unidos. Isso viu, Gabi, a 14ª emenda americana, que é de 1898. Quem ensina história independente americana fala disso o tempo inteiro. Porque essa emenda, ela começou a aparecer nos estados do Sul, né, junto com os filhos de escravizados, para ver se eles tinham maior direito. Né? Foi uma das coisas retiradas pela lei Jim Crow, pela aquele conceito Jim Crow, né, de retirar direitos que a Guerra Civil tinha estabelecido. Em 1898, a 14ª emenda americana foi considerada constitucional pela Suprema Corte. Né? O que essa emenda diz? Isso que você acabou de dizer. Né? Seja filho de quem for, em que situação for, nascido nos Estados Unidos, é americano. Essa lei, nesse momento, tinha a função de atrair trabalhadores, principalmente europeus, para os Estados Unidos. Porque eles queriam proteger essa gente e dar direito para eles chegarem de fazer um filho nos Estados Unidos americano e ter esse direito de trabalhar lá. Ele está mexendo com coisas muito históricas nos Estados Unidos, muito sagradas para os americanos. Isso é sagrado, inclusive, para a direita americana. Atenção, isso envolve direito. Olha, isso é muito sério. Né? Não é só apenas o direito constitucional, tem algo que é muito comum no direito americano, né? Que é o direito que chama consuetudinário, que é o direito dos costumes. Isso é muito pesado nos Estados Unidos, fora a religião, fora a questão religiosa. Então, a presença do Trump aí na Suprema Corte é literalmente um passo a mais na autocracia e um passo pesado. Um passo pesado. Passo bem pesado. Barbárie, exatamente. É isso. Eu traçaria um paralelo, a gente tem pouco tempo aqui, já estamos encerrando, mas aquelas imagens que eu vi de ontem também, de revirar o estômago, ou de anteontem, em Israel, né, aprovando a lei para pena de morte só para a Palestina. É a primeira lei, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, ou em muito tempo, que um país aprova, um país considerado assim democrático, mas já não é mais também Israel, em que você tem pena de morte só para uma etnia. Qual o nome disso?
É mais do que apartheid já, porque agora já tá demonstração pública ali, né? Comemorando. Comemorando, tomando champanhe e fazendo comemoração em Israel com o símbolo, com a forca. Dizendo assim, aprovamos pena de morte para os palestinos e vamos enforcar os palestinos e estamos debochando e rindo. Então, de um lado Israel com pena de morte e de outro o Trump nos Estados Unidos querendo já caçar o bebê quase que na sala de parto, porque a mãe não está legal e tal, não é ilegalizada dentro dos Estados Unidos. Então, Israel, Rodrigo, foi muito bom você ter lembrado, porque ela também está sob júdice da Suprema Corte israelense. Vamos ver se eles conseguem. E a Suprema Corte israelense tem sido a grande barreira, porque nós precisamos reconhecer, Israel é, no Oriente Médio, a última democracia que temos. Seja lá o que for, o que a gente quiser discutir, a última que tem. Né? Então, e isso está no peso da Suprema Corte, que conseguiu julgar que os filhos e os praticantes da religião ultra-ortodoxa tinham que servir o exército. E a Suprema Corte aprovou isso. A Suprema Corte não resistiu. Enrolaram, o Netanyahu continua enrolando, mas a Suprema Corte aprovou. Provavelmente, a Suprema Corte em Israel, vamos ver, mas a Suprema Corte em Israel vai fazer um freio nisso. E eu espero que a Suprema Corte nos Estados Unidos, que já votou na questão da tarifa de forma a acalmar a situação, ela acalme também. Tomara, porque, Gabi, nós temos que olhar uma coisa que é muito preocupante. Não é Estados Unidos que o Videm e a Freedom House mostraram que está subindo a autocracia. Hoje, 70% do mundo vive em regimes autocráticos. Isso é assustador. Muito assustador, professor. Há 30 anos atrás era o contrário, era só 30%. Fundamental chamar atenção para isso. O que aconteceu com a mentalidade? Aí é com a espécie, né? Que nós agredimos tanto. O que aconteceu? Exato. A gente vai voltar a conversar sobre isso com certeza, professor Trevisan. Muito obrigada. Obrigado, Trevisan. Obrigada, professor Valeu, Trevisan, professor. sempre com a gente aqui no N2. E eu quero... Hoje é dia de provocação histórica, hein, gente? Quarta-feira. Então, a gente traz uma reprise hoje com uma historiadora, Janaína Telles. Ditadura Nunca Mais. Aliás, é um momento oportuno, né? Porque a gente teve o lançamento do livro nesse final de semana, né, Chico? E o 31 de março, né? O Camilo Vanucci é o 31 de março. Ela é uma estudiosa há muito tempo, além de a família dela, da Janaína, ter sido vítima do Ustra. Ela, o irmão, a mãe e o pai torturados pelo Ustra, e ela se tornou historiadora. Eu fui colega dela na graduação em História. Fundamental. O nome da história. Aqui quero agradecer ao nosso chat que votou e comentou, enfim, junto com a gente. O resultado da enquete que a gente sempre traz, o que você pensa sobre Moraes ter usado aviões ligados a Vorcaro, é muito grave, 45%, é normal 17%, meio problemático, 37% meio problemático, abre para discussão. A gente fez muito essa discussão aqui. Quem acompanhou hoje o ICL, comentou muito junto com a gente, foi a Alzira Furtado, a Ruth Fernandes, Maurício Gomes, Francisco Moura, Ana Flávia, Heloísa Reis. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Vamos de provocação histórica. Amanhã estaremos de volta. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Fala, turma. A gente exibiu agora, terça-feira, dia 31, o documentário que explica como foi dado esse golpe do Banco Master. De uma maneira que nunca ninguém tinha explicado. Fácil de entender, mas ao mesmo tempo importante para as pessoas poderem exercer o papel crítico delas, cobrando quem tem que ser cobrado. E nunca mais caírem num golpe assim. Se você não assistiu, eu recomendo. Assista. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.